Olá, sejam todos muito bem-vindos. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema principal é os trabalhadores da última hora. Dentro desse capítulo, há um tópico que diz a missão dos espíritas, ou seja, o que o espírita verdadeiro tem que ter em mente, quais são suas atitudes, quais são os seus pensamentos, o que ele deve fazer efetivamente. Primeiro é importante pontuar que não existe espírita que não seja cristão. Por quê? Porque a nossa doutrina, a base dela é feita sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, não existe dentro da doutrina espírita qualquer possibilidade, qualquer remota possibilidade, que ela não esteja embasada nos ensinamentos do nosso Mestre. Eu reafirmo isso porque muitas pessoas às vezes querem valorizar bons palestrantes, que têm seus méritos, diga-se de passagem, pessoas conceituadas nos meios de forma geral, e esquecem que a origem de tudo, o ensinamento principal, está voltado à figura do nosso Mestre Jesus. Então, o que é ser um missionário de Jesus, um missionário cristão? O Evangelho, quando nós o conhecemos, ele representa a boa nova, ou seja, a boa notícia. Então, através dele, nós encontramos todas as informações que nós precisamos para entender os momentos que a gente passa. Então, aquele que consegue, melhor dizendo, viver uma pequena parte desse Evangelho, é uma pessoa cheia de fé, cheia de esperança, que acredita que Deus realmente é a origem de todas as coisas, que Ele nos criou por amor e permitiu que o seu Filho Jesus viesse até nós. Quando Jesus morreu, ser sacrificado na cruz era uma coisa muito comum. Qualquer ladrão morria na cruz. Então o grande legado que Jesus deixou não foi a sua morte física, mas sim os seus ensinamentos. Dessa forma, se nós queremos ser realmente cristãos, missionários de Jesus, temos que seguir aquilo que Ele nos orientou. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Nós ainda estamos muito limitados, ainda nós somos muito pequenos, ainda temos muitas imperfeições, inseguranças, medos. Dos mais simples aos mais complicados. Mas na medida que a gente começa a agir como o Mestre agia, se entregando verdadeiramente a sua vida nas mãos de Deus, as coisas começam a se clarear. Ah, mas vocês podem pensar, mas Jesus era Jesus. Eu nunca vou chegar a ser como Ele era. Mas espera aí, Jesus dizia assim, vocês sabem as coisas que eu faço? Vocês vão poder fazer muito mais, iguais e muito mais. Mas Ele não disse quanto tempo a gente ia demorar. Mas nós vamos um dia chegar lá. Então Jesus nos forneceu todos os ensinamentos, todas as normas de conduta, todas as formas de pensamento que podem nos levar à plenitude espiritual. Então, Ele vivia aquilo que Ele falava, sem máscaras, sem mentiras. Então, os ensinamentos de Jesus é o norte da nossa vida. Se nós queremos ser realmente seus seguidores, nós temos que honrar aquilo que Ele nos ensinou. Existem algumas características fundamentais que nós podemos, de certa forma, enxergar nas pessoas, quando nós a encontramos, que nos mostram se elas estão seguindo o Mestre ou não. Vou dar alguns exemplos.
Primeiramente, aquele que é um seguidor de Jesus não mente. Procura ser honesto em todas as atitudes. Não tem falsidade. Aquele que é seguidor de Jesus não deseja o mal ao próximo. Muito pelo contrário. Se esforça diariamente para poder amar o seu próximo. Principalmente aquele que não os ama. Jesus não falava? Que mérito tereis vós se amais como os fariseus amavam? Qualquer um faz. O grande desafio é você amar, orar por aquele que vos persegue. Lembre-se que quando Jesus fez essa expressão, os fariseus eram a raça mais ruim. Era a raça mais falsa. Que aqueles que ninguém podia confiar. Aquelas pessoas que só visavam os seus interesses. Aquelas pessoas que só tinham dentro de si egoísmo, inveja, orgulho. E Jesus vai nos dizer que mérito vocês têm de amar somente a quem te ama. O verdadeiro seguidor de Jesus é uma pessoa confiante. É aquele cidadão que sempre tem uma palavra amiga. O mundo pode estar caindo e ele está com seu alicerce espiritual em paz. É aquele que as maledicências não derrubam. É aquele que transpira a paz. É aquele cidadão que nós temos prazer de encontrar. Tem muitas pessoas que quando você pergunta como elas estão, elas desatam a falar coisas ruins da vida, dos seus problemas, das suas dificuldades. Elas transpiram raiva, transpiram ódio. Já aquele que tenta seguir a Jesus é extremamente bondoso nas palavras, caridoso nas atitudes e evita de julgar aquele que está na sua frente. Ser seguidor de Jesus é transbordar de amor, é transbordar de alegria, é transbordar de paz. Eu sei que ainda nós não conseguimos atingir nem um milésimo daquilo que Jesus Cristo foi. Mas eu sei também que nós somos capazes sim de diariamente ser um pouquinho melhor. Agostinho, o grande Agostinho, santo da Igreja Católica, ele dizia que todos os dias quando ele chegava em casa, à noite, a hora que ele se deitava e se preparava para dormir, ele procurava fazer uma revisão de tudo o que tinha acontecido durante aquele dia. Ele procurava olhar as suas atitudes, seus pensamentos, seus comportamentos. E ele ia com uma determinação de dizer assim: aquele que eu prejudiquei hoje, amanhã eu vou tentar corrigir. Então ele olhava eventuais coisas que ele tinha feito de errado naquele dia, mas também olhava as coisas boas que ele deixou de fazer. Nós temos um hábito de só olhar às vezes os nossos defeitos, né? Os defeitos que a gente tem, mas também deixar de fazer o que é certo também é um defeito. Nós temos hoje consciência do que nós somos. Todos nós aqui, aqueles que assistem esse vídeo, sabem o que é certo e errado, sabem o que é correto, sabem o que não é correto. Todos temos a capacidade de tomar decisões corretas, honestas, o que nem sempre nós fazemos. Esse caminho que a gente está tentando seguir, ele não é fácil. Ele exige muita determinação. Quando Chico Xavier perguntou para Emmanuel o que ele deveria fazer para ser uma pessoa melhor, Emmanuel respondeu 3 coisas. Primeira, disciplina. Segunda, disciplina. Terceira, disciplina.
Ou seja, nós precisamos nos aplicar, fazer tudo o que está ao nosso alcance, não dar tréguas para a nossa preguiça, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, esquecer o quanto mais foi possível de nós mesmos para ajudar as pessoas que necessitam. E quantas pessoas que a gente encontra dia a dia que necessitam de nós, necessitam da nossa atenção, um bom ouvido, necessitam do nosso carinho, um sorriso, uma palavra gentil, uma palavra amiga, necessitam do nosso apoio. Porque no mundo, quando alguém está ruim, dezenas de pessoas se apresentam para criticá-lo e para tentar derrubá-lo. E raros são aqueles que vão estender a mão para ajudar. Podemos fazer a diferença. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que eu mencionei para vocês, que eu estou usando como base dessa conversa com vocês, eles perguntam qual é a maneira que nós podemos encontrar aqueles que estão indo no bom caminho. Prestemos na resposta, na sábia resposta. Vós os reconhecerei pelos princípios de verdadeira caridade, que eles professarão, ou seja, falarão e praticarão. Lembre-se que a fé sem obras, conforme Jesus dizia, é morta. Vós os reconhecerei pelos números das aflições, as quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e eles lhe dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito da lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Jesus, Deus, premiará todo aquele pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua entrega, pela sua honestidade moral. Mas é daquele que se perder ao longo do caminho, irá passar por estradas tortuosas, noites escuras, desesperanças, tristezas infinitas. Ai daquele que virar a sua face para o nosso Mestre, que não olhar para cima e não tiver a capacidade de enxergar Deus protegendo. Ai daquele cujas mãos não forem benevolentes. Ai daqueles que se perderem pelo orgulho e pelo egoísmo. Ai daqueles. Mais felizes daqueles que tiverem a capacidade da entrega, da doação sem esperar nada de volta, de pensar no próximo, de buscar a luz de Jesus, a verdade e a vida. Que sejamos todos capazes de fazer a escolha certa. Sejamos todos capazes de buscar o que é melhor para nós, mas principalmente para a humanidade. Que possamos ajudar os nossos irmãos que tanto necessitam de nós. E nunca, mas nunca esquecer de agradecer a Deus todos os dias pelas imensas bênçãos que todos nós recebemos. Bênçãos incontáveis. Obrigado, Jesus, pela nossa vida, pela minha vida, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito e daquilo que ainda eu não consigo vivenciar. Mas eu estou na luta e não vou desistir. Porque, como dizia Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo em todos os momentos, durante todas as nossas vidas. Que assim seja.
Fiquem todos em paz, na paz de nosso Mestre Jesus. E levem essa paz para suas famílias, para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Para uma criança, leve a paz sempre. Que assim seja, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva nesse canal. Curta a nossa página Nestor Neto no Facebook e acesse nosso blog nestornetoblog.com. Fiquem com Deus. Paz.